Olá. Sabe aquela situação, a ideia de uma viagem de fim de semana que começa como um plano e no fim vira uma ótima história para contar? Pois é, hoje a gente vai acompanhar essa jornada e ver como o inglês se adapta para falar do futuro e depois do passado. E aqui está a grande questão, não é? Como é que a gente usa a língua para meio que viajar no tempo? Como é que a gente sai do planejamento do futuro para contar as histórias do passado? É isso que vamos descobrir, passo a passo, com a nossa viagem. Então, vamos lá. Tudo começa aqui, na primeira fase, a do plano. É aquele momento em que duas pessoas começam a trocar ideias para decidir o que vão fazer. E aqui estão os nossos viajantes, a Lisa e o Mark. A conversa deles começa assim, com sugestões, com opiniões. É o primeiro passo para eles chegarem a um acordo e transformar uma simples ideia em algo mais concreto. E para que essa conversa funcione, a gente precisa de uma regra essencial: entender a diferença entre quem faz a ação, que é o sujeito, e quem recebe a ação, o objeto. Parece simples, mas muda tudo na hora de montar a frase. Esta tabela aqui ajuda a visualizar tudo direitinho. Para cada pronome sujeito, que é quem faz a ação, existe um pronome objeto correspondente, que a recebe. I vira me, she vira her e por aí vai. É um guia visual bem prático. Agora um pequeno desafio. Qual das duas formas está correta? A resposta certa é You and I need to talk. E porquê? Porque you e I são os sujeitos, são as pessoas que precisam conversar. O me seria usado se estivesse recebendo a ação, tipo He talked to me. Decisão tomada. Vai ser Las Vegas. Agora o planeamento entra numa fase mais detalhada. O que eles precisam levar? Quanto dinheiro? Quanto tempo? E é essa questão da quantidade que vamos explorar agora. Para falar de quantidade, primeiro a gente precisa entender a diferença entre o que é contável e o que é incontável. Por exemplo, dá para contar maçãs, uma por uma, mas não dá para contar a água da mesma forma. A gente fala em copos de água, litros de água, certo? É aqui que entram os quantificadores. São aquelas palavras bem úteis como muitos, poucos, muito ou pouco, que nos ajudam a descrever quantidades sem precisar dar um número exato. Esta tabela organiza tudo de um jeito bem simples. A gente vê que many e a few são para coisas que podemos contar, como amigos. Much e a little são para o que não contamos, como tempo. E o mais prático de todos, a lot of, que, olha que maravilha, funciona para os dois casos. Agora atenção, porque o detalhe aqui faz toda a diferença. Dizer he has little money tem um tom negativo. Significa que o dinheiro é quase nada, não é suficiente. Já I'll eat a little chicken é positivo. É uma porção pequena, mas que satisfaz. Aquele pequenino muda todo o sentido da frase. Com o plano feito e a lista do que precisam em mãos, a nossa história avança para as compras. Chegou a hora de se preparar de verdade para a viagem. Fazer compras numa língua que não é a nossa pode ser um pouco intimidante, não é? Mas se a gente seguir estes 5 passos, tudo fica mais fácil. Desde o olá inicial até à hora de pagar, existe uma estrutura que ajuda muito a conversa a fluir. E aqui está um exemplo prático. Saber como pedir para experimentar algo ou perguntar se tem um tamanho específico são frases-chave para conseguir exatamente o que se quer numa loja. E, no meio daquela corrida de arrumar as malas, surge um novo tema, a posse. De quem é a carteira? É minha? É tua? É dele? Essa pequena conversa sobre uma carteira perdida é a introdução perfeita para a gramática da posse. Basicamente, existem duas formas principais de indicar posse. A primeira é usar o apóstrofo S, como em Thomas' wallet. A segunda é usar um pronome possessivo como his ou mine, que já substitui o nome do objeto, deixando a frase mais direta. E o tempo passou, a viagem chegou ao fim, a fase de planejar e se preparar ficou para trás. Agora é hora de mudar o tempo verbal e começar a partilhar as memórias. E a ferramenta para contar essas histórias é o Simple Past. Usamos este tempo verbal para ações que, como a gente vê aqui na linha do tempo, estão completamente terminadas. Elas começaram e acabaram, lá atrás, no passado. A Cindy está a partilhar a experiência dela. Repare nos verbos I went, I walked. São ações concluídas que, juntas, formam a história dela. O Simple Past é, sem dúvida, o tempo verbal dos contadores de histórias. A estrutura é bem consistente, o que é ótimo. Na afirmativa, os verbos regulares acabam em ed. E para fazer perguntas ou negar, a gente usa o verbo auxiliar did, o que simplifica bastante as coisas. E aqui está uma armadilha muito comum.
Depois de usar did numa pergunta, o verbo principal volta para a sua forma original, a base. O did já está indicando o passado, então não precisa repetir. O certo é did you go e não did you went. Muito bem, vamos agora recapitular e ver como todas estas pequenas peças da língua se encaixam para formar um ciclo de comunicação completo. Desde aquela primeira faísca de uma ideia, usando opiniões e pronomes, passando pela logística com os quantificadores, até à preparação com vocabulário de compras e, finalmente, à partilha da memória com o tempo passado. Cada etapa tem a sua própria ferramenta linguística. No fim das contas, é para isso que serve a língua, para transformar planos em memórias e depois poder partilhá-las. Agora que vimos toda a jornada, da ideia à história, a pergunta que fica é: qual vai ser a próxima experiência que vai querer contar?